Boa noite, pessoal. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu optei por não usar o fone. Aí quero que vocês me digam se vocês estão me ouvindo bem. Vocês me ouvem? Tudo bem, então, gente. Boa noite, Luiz. Oi, Ana Paula. Tá bom, então. Hoje eu optei por não usar o fone, que eu acho que ele me limitou um pouco na semana passada, sabe? E enquanto a gente vai aguardando aqueles minutinhos aqui, quero contar pra vocês que é engraçado isso, né? Eu fiquei tão nervosa na semana passada pra fazer a live. E nem parece que faz 20 anos que eu dou aula, né? Já falei para auditórios lotados, com 500 pessoas, que faço palestra. E é muito interessante, porque a gente está falando exatamente na semana passada, né? A gente falava sobre tecnologia, sobre o uso da tecnologia para ensinar. E aí, esse momento, né? Os professores estão se apropriando das tecnologias e aprendendo outras formas de se comunicar. E a gente vai sentindo isso na pele, é muito interessante. Bom, hoje estou mais calma, né? Já estou mais blogueirinha, então acho que hoje vai ser mais tranquilo. Bom, o pessoal está entrando aí. Eu quero me apresentar rapidamente aqui para vocês, para quem eventualmente ainda não me conheça. Eu sou a professora Deise Moraes, né? Sou professora da... Pois é, Luiz, a gente engana bem, né? Eu sou professora da Universidade de Taubaté e já há quase 10 anos, mas sou professora já há 20, né? Já trabalhei aí em várias redes de ensino, sempre redes públicas, é o meu habitat preferido. E hoje em dia eu trabalho com formação de professores, né? Faço os cursos aí para as redes de ensino, para as escolas. É, e na universidade também trabalho nas licenciaturas e tô envolvida aí com a educação já faz um bom tempo da minha vida, né? Na semana passada eu vim aqui conversar com vocês sobre o uso das tecnologias e foi uma conversa um pouco mais ampla, né, para discutir um pouco mesmo o cenário do emprego, das tecnologias na educação. E aí hoje eu escolhi fazer uma conversa mais voltada para quem está com criança, com pré-adolescente, até com estudantes maiores, né, em casa e está vivendo aí esse momento né, de ter que fazer a educação escolar de algum modo acontecer dentro de casa. Então hoje a nossa conversa vai um pouco na direção de falar com pais e cuidadores que estão com crianças em casa e também com os professores, né, que lecionam para essa etapa de ensino, para essas etapas, né, educação infantil e sobretudo ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano. Os professores estão usando aí tecnologias diferentes, né, para ensinar e tem uma grande preocupação com crianças pequenas, né, porque não dá para a gente achar que um aluno lá da universidade vai ter o mesmo manejo para usar as tecnologias, então tem essa questão. Então a gente vai falar um pouco disso hoje, tá? Bom, gente, eu quero de novo reforçar, na semana passada eu falei disso com vocês, esse cenário em que a educação está acontecendo em casa é muito complicado, né? É muito complexo, a gente sabe de todas as discussões sobre as desigualdades que estão ficando cada vez mais escancaradas nesse processo, que já existiam, né? É bom dizer. Então, alunos que não têm acesso aos recursos e aí para esses as prefeituras têm procurado saídas, enfim, as chamadas saídas analógicas, né? Que incluem a impressão de material, incluem outros recursos, né, envio de livro didático, essas coisas assim. Também tem países que usam, por exemplo, rádios e TVs públicas, né, para fazer esse trabalho. Então a gente sabe que é um cenário complexo, né?
Então, isso na ponta de lá, na ponta de quem tem que oferecer, né, as secretarias de Estado e de município e tudo mais. Pensando do lado de quem está em casa e também, né, na ponta do oferecimento, mas na ponta da realização, que é do professor, as dificuldades também são inúmeras, né? E a gente vai falar delas. Eu vou começar primeiro falando para os pais, né? E aí eu falo não só como educadora há 20 anos, mas como mãe há 4 anos e meio, né? Que eu tenho um filho de 4 anos e meio que também precisa aqui dos meus cuidados e da minha atenção como mãe, né? Então agora como mãe e como professora. Acaba sendo mais fácil para os professores que têm filhos em casa, eu acho, né? Porque a gente tem mais noção de como é que organiza uma rotina pedagógica, né? Mas mesmo assim é muito complicado ter uma criança sob cuidados escolares em ambiente doméstico, né? Bom, antes de tudo, acho que é importante ressaltar que as atividades escolares agora, gente, elas precisam ser vistas como um processo maior, né, do que só a aquisição de conhecimentos conceituais. De verdade, assim, cá entre nós, né, no dia a dia da escola já teria que ser assim, né? A gente já teria que olhar para o desenvolvimento das crianças de maneira mais global. E acaba que a gente ainda tem processos muito presos a conteúdos conceituais, né? Que são muito importantes, é claro, mas que não são as únicas coisas a serem ensinadas. Você pode me perguntar, né? Você que, por exemplo, na área da educação, bom, então se não é conteúdo conceitual, o que se ensina, né? Bom, a gente ensina também procedimentos, a gente ensina atitudes, tudo isso entra no pacote daquilo que se ensina para as crianças em educação escolar, né? Então, tudo isso tem que estar envolvido nessa visão de educação que está acontecendo agora, né? A gente está vivendo uma situação de exceção, a gente não pode achar que nós vamos transpor a escola para dentro de casa, porque isso é impossível, né? A escola tem as suas especificidades que tornam isso completamente impossível. Então, quem acha, por exemplo, que vai pegar, né, a realidade escolar, uma criança fica 4, 5 horas na escola, e aí em casa vai colocar a criança para ficar 4, 5 horas em casa fazendo atividades escolares, isso não vai dar certo, né? Porque, vejam só, meu filho que tem 4 anos e meio que eu falei para vocês, uma criança de 4 anos e meio, ela tem um tempo de concentração menor do que uma criança maior e ainda menor do que um adulto, né? Na escola, a criança começa a fazer uma atividade e ela tem as válvulas de escape dela, né? Então ela dá uma paradinha, conversa com o amiguinho, pede para ir ao banheiro, faz 1 milhão de coisas enquanto ela está fazendo a atividade, né? E aí, quando a criança está sozinha com o pai e a mãe em casa, a mãe e o pai sentam lá do lado e querem que a criança fique 4 horas, 3 horas, 2 horas que sejam. Gente, 1 hora que seja, né? Dependendo da idade da criança, ininterrupta para dar conta logo da atividade, só vai gerar estresse para todo mundo, porque a criança não dá conta de fazer dessa forma, né? Na escola ela não tem ali alguém do lado o tempo inteiro cobrando o desempenho, né? É claro que tem a cobrança do espaço, né? Mas vocês entendem que um professor que tem 20, 30 alunos, a dinâmica é diferente. Então, é importante entender, né, que não dá para transpor a sala de aula e a escola para dentro de casa tal e qual. O que nós estamos fazendo agora, nós enquanto sociedade, é buscar arranjos possíveis para que as crianças consigam, em alguma medida, continuar com as suas rotinas, assim como os adultos também buscam continuar com algum tipo de rotina, né, aqueles que estão em casa, porque isso é importante para a gente se organizar, para a gente manter a sanidade, né, para a gente ocupar os nossos dias. Então, é esse o sentido de buscar uma educação escolar possível nas casas nesse momento, né? E isso é muito importante de ser discutido, gente, porque tem chegado até mim relatos completamente, não sei nem adjetivar isso, né? Que esses relatos, por exemplo, de crianças que têm 5 anos, 6 anos e que estão ficando 4 horas do seu dia na frente de uma tela tentando fazer as atividades escolares, né? E gerando estresse para os pais, gerando estresse para todo mundo. Então, é muito importante que a gente entenda que isso não aconteça, né? Bom,
Aí você pode falar, bom, então tá, então como é que eu vou fazer porque as atividades da escola estão chegando e meu filho está aqui em casa? Então, de novo, vou falar para vocês aqui a minha análise, né, minha observação como educadora e como mãe, né? Vocês precisam primeiro conhecer as crianças que vocês têm em casa, ver os limites delas em relação a isso, tempo de concentração, né? O meu filho, por exemplo, ele tem 15 minutos de concentração real, assim, depois ele começa a buscar outras coisas para fazer. Então, eu estou diluindo as atividades que ele precisa fazer durante o dia em espaços de tempo menores, né? Então, essa é uma questão para gente, para quem está lidando com crianças menores, entender, né? Entender que achar que vai pegar uma criança pequena de educação infantil, de Fundamental 1, e deixar essa criança 4 horas, né, para dar conta logo das atividades, que você vai se estressar e as coisas não vão sair do jeito que você espera. Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante dizer. E aí, gente, uma coisa que ainda estou falando com pais e mães primeiro, tá? Com cuidadores, com família. Levando em consideração, né, que passar 4 horas do dia com a criança para que ela desenvolva ali as atividades é desgastante e pouco produtivo, e eu estou dizendo para vocês que espalhar as atividades durante o dia pode ser mais produtivo, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Quem é meu aluno sabe, porque eu falo de planejamento assim o tempo todo, né, da importância de planejar a semana. E você pode fazer isso inclusive com a criança, né? E de separar durante o dia como é que vai ser cada dia da semana, né? Da vida familiar. Aqui em casa eu fiz uma tabela que tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as atividades que ele vai realizar, mas eu não coloquei horários fixos, porque a minha semana, dependendo da semana, né, ela também muda. E os materiais que eu vou precisar na frente, né? E assim, a escola do meu filho não está efetivamente mandando, não tem uma plataforma, né, virtual. Eles estão dando algumas orientações pelo WhatsApp e na última semana orientaram, fizeram um material impresso e tudo, porque é uma escolinha de educação infantil, né? Então, aqui em casa eu mesma fui antecipando essa organização. Então, fazer isso, gente, é muito importante, né? Organizar a rotina da família, colocar a criança e o pré-adolescente, o adolescente dentro dessa rotina da família e tentar seguir essa rotina na medida do possível, né? Agora entra o lado mãe, que eu quero ressaltar que nem sempre isso é possível. Nem sempre a rotina que a gente planeja vai sair da maneira como a gente imaginou. E tudo bem, né? Porque às vezes a gente sugere que as pessoas façam um planejamento e aí ela não consegue cumprir 1 dia, 2 dias e aí vem a frustração. Então, é importante que a gente saiba que nem sempre vai dar certo. Estamos todos vivendo um contexto de estresse, um contexto de muita tensão, né? Vamos lembrar que estamos todos vivendo a pandemia, né? Falei disso na semana passada e volto a reforçar aqui. Estamos todos vivendo a pandemia, professores, alunos, famílias. Então, nem sempre as coisas saem como a gente espera. E tudo bem, no outro dia a gente recomeça e vai novamente, né? Então, essas questões, gente, são questões que eu acho que precisam estar no horizonte das famílias e dos professores nesse momento, né? Principalmente das famílias e das crianças que têm crianças pequenas, crianças de educação infantil e de ensino fundamental 1 em casa, né? E aí, gente, é interessante, né? Quem tá com criança aí em casa, assim como eu, sabe que as crianças têm uma energia que não acaba, né? Então, elas querem interagir o tempo inteiro. E por isso a escola é tão importante na vida das pessoas, né? Nesse processo formativo do sujeito, né? Porque a escola é o espaço de interação por excelência. As crianças interagem o tempo inteiro com os colegas, com os professores, com os outros professores. E nesse contexto de pandemia, elas querem interagir, como sempre, né? E querem interagir com seus pais, né? E tudo. E a gente em casa tem que dar conta da criança e dar conta do trabalho. Então, essas relações são muito difíceis de serem vividas. Tudo isso precisa estar no nosso horizonte, né? Então, a criança quer atenção, mas você tem que trabalhar. Então,
agora você não pode dar atenção, então você tem que explicar. Então, tudo isso tem que estar envolvido na sua conta. Então, por exemplo, eu sou professora da universidade, eu tenho as aulas que eu preciso dar conta, eu tenho os meus orientandos de pesquisa que eu tenho que dar conta, eu tenho os compromissos lá da Unicamp, né, do doutorado que eu tenho que dar conta, e às vezes eu preciso adiar coisas porque eu tô com uma situação com o filho em casa. Essa é uma questão que eu queria pontuar e queria deixar bem claro, porque tem a ver com o que eu falei agora há pouco, né? Estamos todos vivendo esse contexto de pandemia, estamos todos com crianças e familiares em casa o tempo inteiro. A nossa organização diária precisa considerar isso, né? E a escola do lado de lá, o professor que está do lado de lá, também precisa considerar isso quando o aluno, por exemplo, não conseguiu entregar, quando a atividade não saiu como se esperava e tudo mais, né? Além do que o Luiz está lembrando aí, as famílias também estão passando por questões econômicas. Enfim, é um momento de muito diálogo, né? De mostrar abertura para aprender coletivamente e por aí vai. A Natália perguntou ali embaixo se eu acho que esse momento vai mudar as relações, né? Entre a família e a escola. Vejam, olha só que coisa interessante, né? Muitas famílias não tinham o hábito antes agora da pandemia, mas muitas tinham, mas muitas não tinham, tá? Então, de fazer esse acompanhamento tão próximo dos seus estudantes, em casa dos seus filhos, né? Então, isso, talvez a gente tenha mudanças. Assim, se eu disser, vai ter uma mudança da relação família-escola, eu acredito que vai, mas a gente não consegue saber. O fato é que muitas famílias estão vivendo essa vida escolar dos seus filhos com tanta intimidade e muitas estão vivendo isso pela primeira vez com tanta intensidade, né? Então, é muito possível que a gente tenha impactos nessa relação família-escola depois que tudo isso passar, sim. Eu acredito nisso. Eu fiz uma colinha aqui para falar com vocês, eu sempre esqueço de olhar na cola, né? Hoje eu tô lembrando. Então, gente, eu acho que, falando ainda das famílias, a gente precisa também conversar com as crianças e contar para elas, explicar para elas o que está acontecendo, né? O meu filho, por exemplo, ele sabe, né, por que a gente tem que ficar em casa, ele sabe por que a gente tem que sair de máscara quando das poucas vezes que nós saímos, ele não, né, assim, nós adultos, por exemplo. Então, conversar com as crianças, explicar para as crianças o que está acontecendo também é fundamental, né? Porque elas entendem bastante coisa. Às vezes, os adultos têm uma percepção diferente do alcance de interpretação, né? De entendimento da realidade que as crianças têm. Eu, quando dava aula para as crianças pequenas, sempre dizia que as crianças têm um senso de indignação maior do que o dos adultos, e um senso de compreensão da realidade muito aprofundado. Então, conversar com elas e explicar o que está acontecendo é fundamental, né? E, inclusive, para que elas aceitem realizar as atividades com a família, né? Eu estava ouvindo o Papo de Educador, aquele podcast, e aí ele estava entrevistando uma família e o pai dizendo, olha, tô com muita dificuldade porque o meu filho não quer, ele não faz atividade, aqui ele brinca, ele não entende que é atividade escolar, então ele quer subir na cama, pular na cama, quer brincar e tal. E eu fico pensando, né, como é que foi feita essa explicação para a criança de que ela precisa, nesse momento, estudar com os pais, ficar em casa, toda essa questão que a gente está conversando aqui. Então, conversar com as crianças é fundamental, gente, é muito importante mesmo. Sobre a tabela que eu fiz com meu filho, né, que eu organizei um plano de ensino aqui com ele, e fui inclusive olhando para a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, para fazer o plano de ensino para ele. Algumas pessoas me pediram, eu postei no meu Instagram o rascunho quando eu estava fazendo, e alguém me pediu essa planilha. Eu vou disponibilizar. Eu tenho uma página que, na verdade, é uma página de um projeto que eu comecei no começo do ano, que ia trabalhar com outras questões, mas eu vou colocar material sobre isso, sobre organização da rotina e também dicas para os professores nessa página que se chama Instituto da Escrita, né? Então, quem estiver por aí ou quem conhecer pais e professores dessa etapa de ensino que tiverem curiosidade,
Depois entrem lá no @Instituto da Escrita, que segunda-feira eu vou começar a alimentar aquela página com materiais, enfim, com conteúdo que possa ajudar nesse momento da pandemia, tá? Bom, falando agora para os professores, né? Então, para as famílias, eu acho que o recado é esse. Para as mães, para os pais, para os cuidadores, acho que o recado é esse. Então, incluir a rotina, a criança na rotina da família, mostrar a rotina para a criança. Ah, tem uma coisa, gente, que é importante. Nós que somos professores dos pequenos, fazemos isso sempre, né? Que é montar a rotina do dia com a criança na lousa. Os professores que estão aí sabem do que eu estou falando. Então, quando o professor chega na escola, ele já coloca na lousa com a criança o que vai acontecer naquele dia na escola. Então, hoje a gente vai fazer isso, 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 isso. Isso, mostrar para a criança a rotina do dia, o que vai ser feito naquele dia, é muito importante, porque diminui muito a ansiedade da criança e dá para ela noção, assim, de como é que vai ser o nosso dia, né? Então, no começo do dia, contar para a criança, né? Como é que vai ser aquele dia, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer antes do almoço, depois do almoço, ajuda muito também a criança a, quando você precisa, por exemplo, agora é a hora da atividade, ela vira a chave e vem com você mais facilmente. Então, fazer isso é muito, ajuda muito nessa logística, nesse manejo pedagógico, né, vamos dizer assim, em ambiente escolar. Como a gente está fazendo um naco do ambiente escolar em casa, acho que compensa também fazer isso. Aqui em casa fica na geladeira. A gente colocou a tabela na geladeira, né, o planejamento da semana, e aí a gente vai se organizando assim, né? Então, acho que é uma dica que pode ajudar aí também. Bom, agora, gente, falando com os professores, primeiro eu quero dizer que eu entendo o tamanho do desafio que tem sido para os professores, sobretudo os professores de educação infantil de ensino fundamental 1, né? Eu quero fazer um reconhecimento para a escola do meu filho aqui, que eu vejo as colegas professoras, enfim, se desdobrando, fazendo, né, de um tudo. Eu tenho visto professores fazendo esforços sobrenaturais para se apropriar da tecnologia, para colocar, né, as atividades de outra forma. Então, assim, esse movimento dos professores tem sido heróico. E eu acho que isso precisa ser dito sempre, né? E tem que ecoar aí nos 4 cantos desse país, porque isso tem sido feito. Inclusive os professores da universidade também, né? A gente vê professores de todas as etapas e de todos os níveis de ensino se reinventando, aprendendo, colocando a cara, né? E fazendo. Então isso é muito, muito bonito de ver. E aí, para os professores que precisam dar conta agora de ensinar para os pequenos e escolher as atividades, eu também tenho algumas considerações, né? Bom, eu acho que tem um movimento que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer porque eu tenho que dizer, porque eu acho que os professores são, assim, conhecem as famílias dos seus alunos via de regra, né? Então, assim, é o momento de saber exatamente, colocar no papel o nominho do aluno e como é que é a situação desse aluno agora, né? Por exemplo, uma coisa que me preocupa muito com populações mais vulneráveis, com crianças que não têm acesso à tecnologia, que vão fazer atividade impressa, por exemplo. Essa criança tem alguém que sabe ler e escrever, né, para fazer as orientações que o professor manda, né? Essas orientações chegam claras para esse pai acompanhar, porque às vezes mandar atividade impressa para casa não é suficiente, né? Então a gente precisa pensar em como é que essa orientação chega para a criança, como é que isso vai ser dado. Então, conhecer o seu aluno, conhecer cada família e saber da realidade delas agora. Ah, mas como é que eu faço isso? Bom, a gente arranja os meios, os elos da comunidade escolar para a gente fazer esse levantamento. Como eu disse para vocês, geralmente os professores conhecem bem a realidade das suas famílias, assim, né? Das famílias dos seus alunos. Mas é um aprofundamento que precisa ser feito nesse momento, né? E aí, assim, identificando essas fragilidades, alguma coisa precisa ser feita, né? Eu tenho visto, assim, ações incríveis das redes de ensino, de várias redes de ensino que eu acompanho, dessas tentativas de chegar até as crianças. Agora, é claro que nunca vai ser suficiente, né? E não vai ser suficiente porque a gente está lidando com uma realidade educacional extremamente desigual,
e que já era desigual antes da Covid-19. Né? O nosso país é um país desigual. Ele não é um país pobre, ele é um país desigual. São coisas diferentes, né? E, inclusive, depois que tudo isso passar, a gente precisa... aliás, não precisamos esperar passar, mas a gente precisa fortalecer esse debate sobre o acesso à tecnologia, sobre o acesso à banda larga no país, né? E esse momento tem escancarado isso, né? Então, conhecer as nossas realidades, conhecer a realidade das nossas crianças, dos nossos pais e levar isso para o debate, né? Então, levar isso para o coordenador. Então, eu tenho esse aluno que está com essa realidade para que a escola busque fazer alguma coisa. Esse cenário, gente, coloca uma questão que é central. Eu até falei na semana passada e vou retomar aqui agora. Tudo o que tem sido feito em termos de educação escolar nesse momento tem que ser entendido como um esforço civilizatório, né, de proporcionar para as crianças que estão em isolamento, em distanciamento, uma continuidade da sua rotina minimamente possível para que a saúde mental, emocional, psicológica das famílias seja olhada nesse momento. Tem que ser vista assim. Então, depois que tudo isso passar, as escolas e as redes de ensino vão ter que buscar caminhos para que a educação escolar reveja o que foi feito, e eu não acredito que a gente possa considerar o que está acontecendo agora como um ano letivo rolando normalmente para a educação fundamental 1 e 2, para a educação básica. Isso não é possível de acontecer, né? Porque a gente está lidando com a construção do alicerce do saber escolar dessas comunidades. Com as desigualdades que a gente tem, as escolas vão se fazer presentes para estabelecer esses esforços que precisam acontecer. Eu já falei aqui na semana passada, e eu vou falar novamente, eu realmente acho que a gente precisa, a escola precisa estar presente nesse momento, né? Mas nós não temos o ano letivo, como a gente teria se a educação estivesse acontecendo nas escolas. Isso é óbvio, né? E as desigualdades que a gente tem nesse país impedem ainda mais que a gente considere o ano letivo como o ano letivo, né, acontecendo remotamente. Então, nós que somos da área da educação, precisamos entrar nesse debate, precisamos buscar caminhos, buscar propostas, né? Uma coisa que vai precisar acontecer é a gente identificar como é que a gente faz avaliações depois que a escola voltar à normalidade, para identificar em que nível cada criança está em relação aos seus saberes escolares. Porque construir avaliações não é uma coisa fácil de se fazer, avaliações que realmente avaliem o que o sujeito sabe, né? As avaliações são complicadas, enfim, como é que a gente vai avaliar isso? Porque os professores, na sua normalidade, criam atividades avaliativas para avaliar processos educativos que aconteceram na sala de aula, que ele conhece como foram, ele conhece os alunos, ele sabe o que ele conseguiu dar, até onde ele conseguiu ir, e, né, nesse contexto em que a gente se encontra, isso não é possível de acontecer. Então a avaliação tem que ser outra, a avaliação tem que ser de outra forma, né? Aliás, a avaliação é uma área de estudos, é um campo do saber. A gente que pesquisa educação entende que a avaliação é uma metodologia, assim, é um universo de saberes. Então, a gente precisa começar a discutir isso agora, como é que a gente vai avaliar e como é que esse ano vai ser configurado, depois que tudo isso passar, né? Você pode me perguntar, professora, mas não dá para decidir isso agora, porque não se sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar. Realmente, não se sabe, mas a gente não pode deixar para começar a pensar nisso quando houver o fim aí da pandemia, né? A gente precisa começar a pensar na volta agora, para que a gente consiga voltar de maneira mais ordenada, né? Porque a gente teve a interrupção do ano letivo de maneira brusca, e só que agora a gente, né, estamos vivendo esse isolamento. Então vamos planejar essa volta para que essas desigualdades, que no nosso país são gritantes, consigam ser minimizadas aí, né, na volta do ano letivo. Bom, então, conhecer a situação das famílias, manter diálogo com as famílias é uma coisa que a gente precisa fazer agora. Como eu já falei para vocês, né, falo para os pais e falo para os professores, não dá para nós acreditarmos que é possível transpor as atividades de sala de aula para casa. Então, e aí tem uma coisa
tensa, né? Tem uma coisa assim, porque às vezes a família avalia a qualidade da escola pela quantidade de atividades que a escola manda. Se a escola tá mandando pouco, os pais acham ruim porque querem muita atividade. Aí manda muita atividade, não dá conta de fazer, porque é óbvio que não vai dar conta de fazer, a realidade de casa não é a realidade da escola. Então, equalizar isso é difícil, mas precisa ser feito, né? Então, não é a quantidade gigantesca de atividades que eu mando para o meu aluno que faz com que ele vá se desenvolver mais nessa hora. Pelo contrário, às vezes uma atividade pontual que o aluno realiza é mais potente, né, no desenvolvimento da cognição, enfim, da habilidade que você está trabalhando com esse aluno do que a quantidade. Isso até no dia a dia da escola a gente fala muito disso, né? Mas resolver essa equação família-escola, gente, é preciso, né? E os pais precisam se dar conta disso, né? Porque isso acontece muito com as escolas particulares, né? Então, o pai quer justificar a mensalidade, então ele quer muita atividade. Então, a gente precisa discutir qualidade, né? Uma enormidade de atividades resolve o problema do desenvolvimento do meu filho? Não resolve, né? Então, todas essas são questões para a gente pensar. Tem uma coisa que eu tenho feito, né, conversado com os professores que me procuram, que é pensar no seguinte, a gente tem aí a BNCC, quem é da área da educação sabe do que eu estou falando, né, a Base Nacional Comum. E a Base Nacional Comum Curricular, ela destrincha lá as habilidades que precisam ser desenvolvidas para cada etapa de ensino, para que os alunos do Brasil tenham desenvolvidas as competências tal para cada área e tudo mais. No começo do ano eu vinha dando os cursos, né, ministrando cursos para os professores de diversas redes de ensino, falando exatamente da BNCC. E aí a grande discussão que a gente tinha nesses cursos, né, que a gente ainda tem, é sobre a transposição daquilo que o documento apresenta como habilidades e competências esperadas para a sala de aula, né? E aí, a gente até, né, quem fez curso comigo aí viu que a gente ficava fazendo aquelas atividades de transposição, de pegar uma habilidade e transformar em conteúdo, né? O que são as habilidades da BNCC? São os objetivos, tanto habilidades e objetivos começam com verbos no infinitivo, né? Identificar isso, né? Refletir sobre isso, então as habilidades são isso. O que eu tenho sugerido para os professores que têm me procurado nesse momento de pandemia? Gente, mandem as atividades para os pais, evidenciando muito bem e até de uma maneira traduzida, se for o caso, para o pai entender melhor, quais as habilidades estão sendo desenvolvidas, estão sendo, né, a gente está buscando desenvolver com aquela criança naquela semana, né? Porque se a atividade vem, né, então eu sou professora, eu sei o que eu estou desenvolvendo com o meu aluno, e eu mando a atividade para casa, o pai não sabe o que ele está ensinando para o filho de fato. O professor sabe, porque ele, né, está acostumado com os processos pedagógicos. Mas os pais não. E às vezes mencionar para o pai, olha, pai, mãe, né, família, essa semana a nossa turma vai aprender a identificar, sei lá, o som das vogais, né? Então, o pai sabe que é para isso que ele está trabalhando. E às vezes ele busca maneiras ali, né, para ajudar o filho dele. Agora, se a gente não trabalha dessa forma, as atividades ficam faltando uma conexão entre o que foi pensado pelo professor na hora de elaborar a atividade e a família que está realizando em casa. Então, assim, é hora de pegar essa BNCC, né, e destrinchar para mandar para a família. E isso vai ser um movimento interessantíssimo, porque os professores que estavam se apropriando ainda do documento, porque as redes de ensino estão nesse momento de discutir a BNCC, de aprender sobre ela, vão aprender também nesse momento, né, a lidar com a BNCC e a fazer a transposição da BNCC, se fizerem esse movimento de dialogar com as famílias, contando o que é que está sendo ensinado naquela semana para aquelas crianças, né? E aí, gente, sabe o que é interessante? A gente precisa olhar para as habilidades da BNCC e quebrar as habilidades, porque as habilidades às vezes são assim, super extensas, né? Uma habilidade completa que você vai demorar 3 meses para trabalhar. Então, o que eu venho dizendo nos meus cursos, né? Pegue a habilidade da BNCC e quebra a habilidade em 2, 3.
E aí você vai trabalhar o pedaço 1 daquela habilidade essa semana, né? O pedaço 2 na semana que vem e por aí vai. E às vezes a gente vai ver que uma habilidade que você quer desenvolver naquela criança, você vai demorar um mês. Talvez esse momento de ter que explicar para as famílias como é que a gente está pensando o plano de ensino para os alunos realizarem, facilite o próprio manejo do documento, né, da BNCC. E sobre isso também, gente, eu comentei com vocês do canal, né, do perfil lá que eu abri, do meu projeto, que era, né, ia acontecer para uma outra coisa, mas agora eu estou direcionando para esse momento educacional, que é o Instituto da Escrita, @Instituto da Escrita. Uma das vertentes de material que eu estou preparando para disponibilizar lá para vocês, né, para todo mundo que entrar, é exatamente essas transposições, assim, né? Pegar um pedacinho dessa habilidade, como é que eu consigo trabalhar ela? E aí orienta os pais, né? Isso vai ser muito bom para os professores também, para os professores que precisam se apropriar da BNCC, né, de maneira, enfim, autônoma e proficiente, né? Bom, levando tudo isso em consideração, gente, os professores, assim como os pais, precisam pensar nessa lógica. Acho que foi o Luiz aí que comentou que na rede dele as escolas têm orientado as famílias. E aí orientar as famílias e também agir a partir da lógica de estabelecer atividades para os alunos que considerem, por exemplo, a quebra do tempo, né? Por exemplo, dizer para os pais, faça essa atividade aqui que demora 15 minutos, né, num período, e essa daqui é à tarde, coisas assim. E como eu falei para vocês, na escola a criança tem válvulas de escape que em casa ela não tem. Ela começa uma atividade e aí ela dá uma escapadinha, conversa com o amiguinho, né, olha para o mosquitinho que está passando na janela. Enquanto isso a professora está atendendo, o professor está atendendo todos os outros. Então, na hora de propor as atividades para as crianças, a gente também precisa pensar nisso, considerar as especificidades que a gente tem em casa, né? Outra coisa que eu acho super interessante, gente, de colocar em jogo aí quando a gente está pensando nas atividades que vão acontecer em casa, usar os professores, né, elaborando as atividades, usar materiais que as crianças têm em casa, né? Ontem, por exemplo, eu fiz com meu filho um peixinho lá, usando o rolinho do papel higiênico. Que professor de Fundamental 1 e de infantil, né, é muamba pura, né, que a gente não pode ver uma reciclagem que a gente sai guardando. Pote de sorvete, né, restinho de EVA, e a gente adora, porque tudo vira uma arte, tudo vira um negócio, né? Os materiais não estruturados, é isso mesmo. Então assim, lembrar desses materiais, lembrar que as crianças estão em casa, lembrar, né, que utilizar o espaço doméstico para que os pais não tenham que se preocupar em ainda sair, buscar um material, comprar, isso tudo ajuda muito. Então, nesse momento, pensar nessas questões é muito importante para que a gente consiga ter uma qualidade dessa relação entre a família e a escola, né? Eu pedi uma ajuda aqui para os universitários para eu recuperar as perguntas que vocês estão mandando, porque as perguntas vão subindo aqui, então eu estou lendo aqui no cantinho algumas das questões que vocês mandaram. Rafael pergunta se eu assisti alguma aula que o governo estadual está fazendo. Eu ainda não tive acesso ao material do governo estadual, viu, Rafael? Então não posso opinar. Eu vi alguns comentários em redes sociais, né? Algumas de descontentes, outras gostando, então eu ainda não conheço, tá? O Luiz falando que vocês orientaram as famílias sobre a quantidade de atividades a serem realizadas diariamente, o tempo. Isso eu acho fundamental. E quem já fez curso comigo sabe que eu falo, né? Tem gente que fala que é bobagem falar, porque a gente precisa saber gerenciar o tempo na sala de aula comum, presencial, né? E isso é mais relevante ainda agora nesse momento, porque quem está com criança em casa precisa gerenciar o tempo, primeiro para dar conta das outras questões, né, da vida, e também para não enlouquecer, né, gente? Para manter a sanidade e conseguir fazer as coisas com as crianças em casa. Então, gerenciar o tempo é muito importante.
E aí a gente orienta as famílias a como fazer isso, mas tem que incluir na hora de pensar as atividades, né? Então eu tô aqui com crianças assim, eu tenho tanto, né? Elas têm tantos anos, pede para os pais observarem o tempo de concentração dessa criança, né? Porque a gente sabe que crianças pequenas têm tempo de concentração menor, então não adianta ficar 2, 3 horas com a criança querendo que ela fique sentada fazendo atividade, porque ela vai se estressar, você vai se estressar e né? Não é bom. Então essas coisas precisam ser pensadas, né? A Andrea contou que fizeram um planejamento em família e deu super certo. Eu sou super a favor, então faz o planejamento, coloca lá uma folha, um cartazinho, né? Com a rotina do dia, da semana e vai contando para a criança, vai explicando o que vai acontecer. Tudo isso ajuda a todos responsabilizarem pela rotina escolar, né, gente? O Luiz conta que estão enviando orientações de jogos e brincadeiras por WhatsApp para que as crianças saiam da internet. Ah, pois é. Obrigada, Luiz, por ter mencionado isso. Uma tentação, nesse momento, é a babá eletrônica, que a gente chama, né? Que a babá eletrônica é a televisão e o computador, e o joguinho e tal. Que se eu disser para vocês, olha, nunca façam isso, não deixem as crianças... é irreal. Eu mesma deixo, né? Às vezes preciso fazer uma coisa, ele tá super, eu falo, bom, joga aqui um pouquinho enquanto eu vou resolver. Se eu disser para vocês que é errado fazer isso, vocês vão dizer para mim, ó, vocês não sei em que planeta que você vive. Agora, a gente precisa cuidar. Uma coisa que eu fiz no planejamento do meu filho foi já prever durante a semana os momentos em que ele ia ter acesso, por exemplo, ao jogo no tablet, no celular, coisas assim. Então, esse tipo de planejamento serve inclusive para isso, né? Porque também tirar da criança, não, você não vai ficar na internet, também não funciona. Porque essa geração tem essa relação com a tecnologia que não pode ser desprezada. Mas, então que seja feita de maneira ordenada, né? Que seja feita de maneira pensada. A Natália pergunta, professora, você acha que essas atitudes vão mudar a relação da escola com a família? Eu já comentei, né, Nath? Eu acho que a gente vai ter, sim, mudanças. E acho que a gente vai viver mudanças, falei isso na semana passada, da relação dos professores com a tecnologia, né? Eu sou otimista em relação a isso. Tomara que a gente tenha, assim, uma leva de professores que virem youtubers e que virem produtores de conteúdo e que, né, façam ecoar outras vozes, mas vozes fundamentadas de gente que estuda nessa internet que acaba virando uma terra de ninguém aí, né? A Maria Elisa pergunta, professora, você acredita em adaptações quanto ao conteúdo, atividades que eu repassei e a realidade da família, mesmo que o conteúdo me é cobrado igualmente? Não sei se eu entendi direito sua pergunta, Maria Elisa, mas eu acho assim, nesse momento, a gente precisa fazer flexibilizações, né? Todas as redes de ensino, e aqui eu acho que assim, né, quem é secretário, secretária, quem é coordenador, precisa entender que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Então, querer que os professores continuem cobrando, dando nota, cobrando presença, nesse momento, demonstra uma falta de capacidade de pensar o que é educação e qual é o papel da educação nesse momento da pandemia, né? Então, isso precisa ser dialogado, né? Com as redes de ensino que dialogam comigo, eu tenho sido muito enfática nesse sentido. Agora não é o momento, né, de fazer cobranças acirradas de presença. Então, assim, esse cobrar o conteúdo precisa ser dialogado. Se eu tenho famílias que são, né, provenientes de cenários completamente diferentes, como é que eu vou cobrar igualmente de todas elas? Na sala de aula a gente fala disso. A gente fala que as nossas atividades precisam ser adequadas. Se eu tenho um aluno, por exemplo, que tem uma necessidade especial, uma deficiência, eu não preciso fazer as atividades pensando nesse aluno, né? Para pensar, por exemplo, em situações díspares dentro de uma sala de aula. Agora a gente está lidando com um ambiente que, assim, é uma sala de aula dilatada, com muito mais realidades. Então, é claro que a gente precisa considerar. Eu acredito muito que a gente não vai... Que assim, o que a gente está vivendo agora vai trazer impactos para a escola depois. Nós precisamos estar alertas para fazer o debate, nós, que eu digo professores, pesquisadores da educação, gente que, né, militantes da educação, que se envolvem com a educação, nós precisamos estar alertas para fazer esse debate, agora e depois, para vir para a escola aquilo que realmente traz benefícios para a escola, né? A gente que precisa avaliar, para que a gente depois faça um movimento de aproveitar realmente todos esses aprendizados para melhorar as relações escolares, né?
Bom, o Tom pergunta o que eu achei do documento do CNE. Bom, o Conselho Nacional de Educação publicou um parecer, que é um dos poucos documentos que a gente tem, né, em âmbito federal, para orientar esse momento que a gente está vivendo. A gente tem uma portaria do MEC, que se não me engano, do dia 13, 14 de março, que é bem curtinha, e ela vai lá e flexibiliza os 200 dias letivos e autoriza o uso de tecnologias para ensinar nesse momento. E aí, depois que os estados, os municípios já estavam trabalhando, o Conselho Nacional de Educação publicou esse parecer, que está sendo bastante discutido. Na semana passada até falei sobre ele, né, que é um documento assim com muitas lacunas, não regula nada, ele só autoriza, acabou virando um vale-tudo do EAD. Então, assim, eu acho que a gente precisa ampliar essas discussões. Se a gente não tem uma discussão a nível federal, a gente que faça isso nas redes municipais e estaduais, para regular esse momento, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, né? E para que a gente melhore, para que a gente assim otimize as possibilidades de atuação agora nesse momento. Mas sempre lembrando, e eu acho que é importante dizer isso, que a gente não está vivendo um momento de normalidade. Então, se a gente não está vivendo normalidade, querer só fazer uma transposição, vamos transpor a escola para dentro da tecnologia. Gente, isso não vai dar certo, né? Quem é muito entusiasta disso, eu preciso dar essa notícia, isso não vai dar certo, né? Bom, e aí o Luiz está dizendo aqui, estou lendo aqui agora na tela, que sem contar que muitas crianças não estão sendo medicadas para hiperatividade na quarentena, isso é um desafio maior para os pais. Pois é, a gente tem realidades muito díspares, né? A escola é esse ambiente da diversidade. Aliás, essa é a beleza da escola, né, gente? A beleza da escola é fazer com que os sujeitos convivam com o diferente. Então, a gente tem aluno que tem medicação, tem aluno com uma série de questões psicológicas, emocionais, e tudo isso precisa ser pensado agora. Por isso que eu disse no começo da minha fala que eu acho importante que esse olhar assim atento e até um pouco afetuoso para as famílias, para reconhecer as realidades de cada família, né? Se na sala de aula eu faço atividades diferenciadas para alunos que têm condições específicas, especiais, agora isso precisa continuar. E talvez até com um reforço extra, né? Porque, como eu disse para vocês, os pais não são pedagogos, né? E nós que somos da área da educação precisamos fazer esse movimento, né? Bom, tem mais alguma questão, gente, que vocês queiram colocar? Alguma sugestão, alguma dúvida? Notei que no início os alunos estavam bastante motivados. Hoje temos feito alguns ajustes para seguir minimamente bem aproveitado. Eu acho também, Aline, eu tenho percebido assim que a gente tem altos e baixos, né? Mas sabe que eu faço essa leitura até para nós professores. Eu acho que, e por mim também, assim, né? No começo eu fiquei muito empolgada, depois eu tive uns momentos assim de desânimo, e depois a animação volta, porque foi o que eu falei, estamos todos vivendo esse momento tenso, esse momento de medo, né? As notícias que a gente recebe são duras, então assim, é o que eu digo, quem tem consciência tá com medo, né? Então, é muito difícil. Com os alunos acontece assim também. A gente aproveita, eu dou aula para a universidade, então eles são grandes, né? Então a gente aproveita os momentos das aulas ao vivo, que a gente usa as plataformas digitais, para poder conversar, para poder falar também como está a vida, e isso ajuda bastante. Mas eu tenho percebido isso também. Eu acho que estamos todos vivendo altos e baixos aí no meio dessa pandemia, né? A gente se acolhe e acolhe os outros. Se a gente for lembrar, né, gente, que a última vez que o mundo passou por isso, que foi lá em 1918, né, na gripe espanhola, o Brasil ficou quase 8 meses vivendo essa situação de excepcionalidade, né? É muito tempo, né? Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, eu espero que ela acabe logo, porque acho que está todo mundo precisando de contato, né? Precisando olhar no olho das pessoas, mas a gente precisa entender que é um cenário dramático, né? É um cenário difícil e que exige muito da gente, exige muita empatia, como o Luiz disse aí, exige muita dedicação, mas a gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou, né?
Tem uma última coisa que eu queria falar, gente, antes de me despedir aqui de vocês, que é o seguinte: eu realmente acho que esse momento de crise tem um potencial muito interessante de fazer reacender na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, a discussão sobre o papel da escola, né? Por isso eu tenho defendido tanto que a escola precisa, nesse momento, fazer parte das ações de enfrentamento dessa crise, né? E por que eu digo isso, né? Porque a gente vê, a gente vive, nós que somos da educação temos vivido todo o ataque, né, que a escola e os professores têm sofrido nos últimos anos nesse país. Então, quem está vivendo agora a falta de possibilidade da existência da escola física, né, para mandar os seus filhos, está sentindo como é que é levar a educação escolar adiante, né? Realizar a educação escolar, gente, não é fácil, né? É um trabalho para especialistas, não é qualquer um que faz. Então, que esse momento sirva para que a gente reacenda essa discussão na sociedade brasileira sobre o papel da escola e o papel do professor. Eu costumo dizer para os meus alunos das licenciaturas que a escola é o lugar, né, o primeiro lugar que a gente frequenta da sociedade, que ninguém que está lá é obrigado a gostar da gente, né? Não gosta da gente automaticamente, como acontece na família, né? Porque na família, enfim, seu filho, seu parente, você briga, mas as condições de vida te obrigam, né, a continuar gostando daquela pessoa. Na escola não funciona assim. Na escola você vai e vai conviver com pessoas que vivem diferente de você, que pensam diferente de você, e que dependendo das suas atitudes vão gostar de você, não vão gostar de você. É a vida na sociedade, né? E por isso ela é tão importante, por isso ela é tão fascinante, né? Por isso é tão incrível entender os espaços escolares. E se fosse fácil, chamaria churrasco na laje, Nath, é isso mesmo. Então, assim, a educação é um fenômeno, né? E eu acho que esse momento de distanciamento está servindo para muita gente repensar e para muita gente entender a importância desses espaços, né? A importância da escola em qualquer nível de ensino, na formação dos sujeitos, na organização da sociedade, né? E, enfim, na constituição disso que a gente chama de civilização, né? Eu tenho esperança de que isso reacenda, né? Esse momento reacenda essa discussão aí na sociedade. Vocês têm mais alguma questão que vocês queiram colocar? Alguma sugestão, alguma dúvida? Gente, o Luiz diz: repensar e reorganizar, acredito que nós, professores, seremos vistos com outro olhar pelas famílias dos nossos alunos. Eu também. Também penso nisso, viu, Luiz? Sigamos, Aline, sigamos. A sociedade reconhecer quanto a educação é imprescindível. Pois é, Maria, eu estou esperançosa com isso. Eu acho que a gente tem potência nesse momento para alcançar essa reflexão. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pela oportunidade também. Obrigada, Aline. Obrigada por vocês aí que vieram, né, conversar um pouquinho hoje. Quero de novo convidar vocês para conhecer lá a página que está nascendo. Se chama Instituto da Escrita. Quem puder já siga por lá, que é lá que eu vou fazer crescer o meu lado produtora de conteúdo digital, né? Que agora a gente vai aprendendo a mexer nas tecnologias, a gente pega gosto desse negócio. Né? Semana passada eu estava super nervosa, agora eu já estou super, né, youtuber. Então, é lá que agora eu vou começar a fazer esse tipo de discussão. Quem puder, siga lá, tá bom? E quero agradecer, né, não falei no começo, mas quero agradecer a Unital, que é minha casa, né, que me convidou, a Karina, o pessoal da Com, que me dá essas missões aí. A gente fica tenso no começo, mas depois adora. Eu já tô adorando, já tô querendo, né, programa semanal no canal, tá bom? Então, muito obrigada aí por todo mundo que veio. E é isso, estou à disposição. Semana passada eu falei que estava à disposição e realmente, né, quem estava na live veio falar comigo, me procurou no Facebook, no Instagram e a gente continuou conversando. Então, de novo eu digo, estou à disposição, né? Vamos continuar esse papo e a gente se vê por aí, tá bom, gente? Um beijo, se cuidem e até breve. Espero vocês lá no meu cantinho agora no Instituto da Escrita, tá bom? Beijo, tchau!